Olá, saudação a você que me assiste nesse momento. Nós vamos dar início à série Desvios da Verdade, começando com o tema o culto. Esse culto com rituais e liturgias que são praticados em diversas denominações religiosas. E eu sempre procuro me basear no que deixou e no que me fala aquele a quem eu devo dar crédito, que é o meu pastor, que é o meu mestre, que é o meu Salvador, o Filho do Pai Eterno. E nessa série chamada Desvios da Verdade, eu peço a você que me assiste que escute e depois reflita, pensando se devemos realmente escutar o que o Salvador diz ou seguir aquilo que nos ensinaram no passado, aquilo que ensinam hoje, que é caracterizado como desvio da verdade, ou seja, desvio daquilo que o Mestre, o Salvador, nos deixou. Existe uma repetição de uma frase, mas talvez a meditação dela ainda há de se fazer, quando o Mestre diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se ele diz que ele é o caminho e a verdade e a vida, o contrário disso, da verdade, é a mentira. Aliás, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O contrário do caminho é o desvio. O contrário da verdade é a mentira. E o contrário da vida, essa vida que ele fala é a vida eterna, é a morte eterna, é a separação eterna do Pai. Se ele diz que ele é isso, existe o outro lado. Em relação ao quê? Em relação à forma de nos relacionarmos com o Pai. Qual é o caminho, qual é a verdade para chegarmos à vida eterna. Então o Salvador, ele nos ensina a verdadeira adoração ao Pai. Então, nós precisamos decidir, aqueles que optaram, não foram obrigados, optaram seguir o Salvador, entender o seguinte: o que ele nos diz. Vamos ler juntos, para que nós possamos definir a quem seguir. Se você que está me ouvindo optou servir o Salvador, deve ouvir somente o Salvador, a mais ninguém. E nem fazer coisas que o Salvador não falou para fazer, como é o exemplo desses cultos com atos, rituais, tradições, liturgias criadas pelos homens. Vamos ouvir o Salvador? Então, podemos pegar aqui logo em João 8, o versículo 31, depois você pega tudo e lê. Mas vamos ler aqui o que ele deixou, afirmando para nós. Disse assim: então disse Jesus, eu estou com a minha escritura aqui, depois você pega a sua. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Veja, ele se reportou àqueles que haviam crido nele. Uma vez crendo nele, vai escutar essa palavra dele. Se permanecerdes em minha palavra, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, é preciso, logo nesse início, nós falarmos sobre esse ponto. Se eu decidi seguir a Cristo,
eu vou ouvir somente a Cristo. E também, se quiser ir mais adiante, para tomar sempre a palavra do Pai em seu Filho, nós podemos ler em segundo o que está em 2 João, versículo 1, aliás, capítulo 1, versículo 9, o seguinte: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Mas aquele que permanece no ensino de Cristo tem o Pai e também tem o Filho. É profundo isso, porque se não permanecer nos ensinos que nos foram dados pelo Salvador, estritamente pelo Salvador, qualquer outra coisa que seja dita, que não esteja dentro do que o Salvador diz, é mentira, é invenção, é acréscimo. Não podemos aceitar. Por isso é que nós estamos fazendo esses vídeos para alertar os desvios da verdade. E cabe a quem escuta procurar no seu íntimo, refletir, ler o que o mestre diz. Não é acreditar em mim, não. É ler o que o mestre está dizendo. E o conselho é permanecer. Agora, para permanecer, é importante que tenhamos aí 2 precedentes, porque para eu permanecer em algo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer. E a segunda é aceitar. Eu conhecendo, aceitando, eu vou permanecer. E o permanecer é o quê? É viver aquilo na prática diária de vida. Então, uma vez conhecido e aceito viver o ensinamento do mestre, é permanecer nele. Permanecer em mim, que eu permanecerei em vós. Simples assim. Então, eu faço sempre assim a seguinte pergunta, que vai nos levar a pesquisar ou a pensar melhor. Esse culto, essa prática de culto que hoje é praticada, é feita, não é? Esse culto físico é um culto físico, é um culto emocional, porque nós vemos que tem várias coisas que emocionam, faz as pessoas chorarem. Esse tipo de culto, ele foi instituído pelo Salvador? Ele deixou escrito algo da maneira de se fazer um culto ao Pai? É preciso ter respostas, porque nós fomos enganados a vida toda. Eu nasci no erro, você nasceu no erro, muitos nasceram e estão no erro. Estão fazendo as coisas que o Pai não autorizou, não quer mais que faça. Se já foi feito no passado, Cristo veio para destruir isso, não é necessário. Então a pergunta é se ele instituiu essa forma de culto. Se ele não instituiu, se ele não está escrito, quem instituiu? Quem fez? Seja quem for, não foi o Salvador. Então, se não foi o Salvador, a escolha é da pessoa. Ou ouve o Salvador, ou ouve os homens que criam as coisas. Mas eu posso assegurar para você que depois de ler muito e muito, eu peço, se alguém achar, me disser, eu já coloquei meu contato aí, tem um vídeo meu que é um contato de WhatsApp, um contato de e-mail. Se eu estiver errado, pode mencionar lá, pode falar. Mas eu até hoje não encontrei o Salvador instituindo nenhuma prática de culto. O que eu encontrei foi o contrário, que está em João, capítulo 4. Todo mundo conhece. Aliás, quem lê conhece.
Quem sabe, conhece. Eu já falei aqui uma vez que quem lê sabe. Quem não lê acredita no que os outros dizem. Então, eu quero ler aqui o que o mestre deixou em relação a essa adoração, que não é nesse culto físico. E está lá em João 4, quando ele conversa com a samaritana. Mas eu não vou me estender muito, porque esse vídeo, eu já peço você paciência, ele vai se estender um pouquinho. Então, eu vou logo no ponto, né, que a mulher samaritana, lá em João 4, ela diz, né, para ele, né, nossos pais adoraram nesse monte, e vocês dizem que é Jerusalém que é adorada. Então, ela estava acostumada a um local aonde se prestava adoração. Um local que se fazia cultos, fazia encontros. E ela perguntou a ele. E ele falou, mulher, crê em mim, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha só o que ele está dizendo. Ele está aqui desconstruindo um lugar físico. Nem é aqui e nem lá. Onde é? Vós adorais o que não sabe. Não sabe como é que é a adoração. Não sabe. Mas ele vai ensinar. Eu vou te ensinar, mulher. A hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem também em espírito e em verdade. Talvez o que falte é conceber, conhecer o que é essa expressão em espírito e em verdade. Talvez falte isso. O Espírito é o que nos liga ao Pai, é o entendimento que está aqui, que nos liga com o Espírito do Pai. É Espírito, é aqui dentro, é dentro de nós, que fala com o Pai e o Pai fala conosco. E a verdade, ela é tão simples da adoração, que não precisa de rituais, não precisa de liturgias, não precisa de encenações, não precisa de objetos, não precisa de local, não precisa de uma lista de rituais e liturgias, nada disso. O Pai fala conosco como ele falava lá no princípio com Adão, como ele falou com Noé, como ele falou com Abraão, quando ele falou com todos os seus servos, que não tinham uma escritura na mão para dizer que estavam lendo a palavra de Deus. Por quê? Porque o Pai falava e fala no nosso ser. Não precisamos de um livro para que o Pai fale conosco. Não precisa. Lemos, mas não precisamos. Porque se precisasse, o Pai tinha dado um livro primeiro para Adão, né? Adão, lê esse livro que é a minha palavra, né? Noé, lê esse livro aqui que é a minha palavra. Abraão, lê esse livro aqui que é a minha palavra. José, lê esse livro que é a minha palavra. Jacó, lê esse livro aqui que é a minha palavra. Não existia isso. Os apóstolos mesmo não tinham esse livro que nós temos na mão para dizer que estava pregando a palavra do Pai. Então, nós temos que entender que espírito é o nosso entendimento. E em verdade é aquilo que não tem coisas materiais que precisam simbolizar o que é verdadeiro. É simples. Então não precisamos de rituais, não precisamos de liturgia, sem tradições, sem objetos, sem coisas materiais, sem locais, porque tudo isso é uma mentira. Essa é a mentira. E o pior é o que inventam dentro desses cultos, colocando dogmas, doutrinas e outras coisas mais que são
inverdades. Inverdades. Então, eu desejo dizer que somente nesses pontos que nós estamos tocando aqui, esses cultos, eles são uma blasfêmia, porque o Salvador aboliu isso. Eu peço a você que leia Hebreus 9. Eu vou ler um pedacinho, só para dizer que práticas da velha aliança não devem ser praticadas na nova, onde Cristo não instituiu nada disso. Aliás, ele abominou isso, ele cortou isso. Então você pode ler, pegar em Hebreus 9, e está dito assim: ora, também na primeira aliança tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Tinha. E isso foi abolido lá no versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não é desta criação. Depois de Cristo, não existe mais isso. E se você pegar ainda, continuando no capítulo 10, no versículo 16 e 17, você vai ver qual é a nova aliança, que não depende desse culto. Que diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos, no nosso espírito. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, meu amado, minha amada, que está me assistindo agora, eu não vou estender muito porque talvez fique cansativo, mas eu peço a você, eu rogo a você, procure ler o Salvador. Procure entender que a nossa relação com o Pai é em espírito e em verdade. E que o culto que nós podemos prestar ao Pai, talvez Paulo, o apóstolo, ele possa nos ajudar quando ele diz lá em Romanos 1:9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Então nós servimos a Deus no nosso espírito, no evangelho de seu Filho. E também é colocado para nós, e Paulo, coloca essa coisa em Romanos, pode ver lá em Romanos, capítulo 12, logo no versículo 1, que ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nossos corpos, apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo como culto racional a Deus. Então, não é indo para um templo, praticando liturgias, rituais, tradições, que é o culto que Deus espera, Deus Pai espera de nós, não é esse. O culto racional, na razão, é exatamente cumprir em nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, um culto perpétuo, porque culto, ele tem como base a palavra cultivar. Quando eu cultivo, eu cultuo. E cultuamos o quê? A fé. E se cultuamos a fé no Salvador,
no Pai, em seu Filho, nós faremos de nossa vida um culto diário. Por quê? Porque nós estaremos fazendo o que o nosso Pai ordenou. E sabe o que nosso Pai ordenou? Que nos amemos uns aos outros. Se nós queremos ter um bom relacionamento com o Pai e prestar um culto em espírito e verdade, será na nossa vida diária, no que fizermos diariamente. Então, que você possa pesquisar melhor, que você possa procurar entender que a nossa relação com o Pai em espírito e verdade, mas não é o espírito e verdade indo para um local e cumprindo rituais e tradições, não é isso. Culto racional é na nossa razão, não é emocional, não é choro, não é lágrima, não é cantar, não é bater palma, não é orar para todo mundo ouvir, não é nada disso. Embora alguns digam, né, mas eu senti Deus ali. Você está carente. E escuta um hino bonito, aquelas coisas todas, né, que se fazem, lê alguma coisa, essa palavra foi para mim, hoje eu tinha que ter vindo aqui. A palavra você já recebe, você já sabe o que está passando. Tranca-te no teu quarto e conversa com o Pai em secreto, ele te ouvirá. Não há necessidade de ir para qualquer lugar que seja para falar com o Pai. Senão nós estamos desfazendo o que o Cristo nos falou. E eu mandarei o meu Espírito, ele estará convosco todos os dias de sua vida, onde você estiver, porque os meus seguidores, aqueles que permanecerem nas minhas palavras, aí eu estarei com ele. Permanecer em mim, que eu permanecerei em vós. Então, o que eu peço para você é que você procure cada vez mais o Mestre, o Salvador, e fique nele, permaneça nele. Não vá para outros caminhos, desvios, não vá para outras ditas verdades, desvios, mentiras, e não fuja daquilo que é prometido. Aliás, não ignore aquilo que é prometido, a vida eterna. Bom, eu vou parando por aqui, porque dá vontade de falar muito quando a gente fala de Cristo e dessa unção que nós recebemos e que é permanecer nele. Nós não queremos parar. Mas fica hoje, aqui estendi um pouquinho o vídeo, me perdoe, mas eu peço a você, continue o estudo, pesquise, para que você possa entender cada vez mais qual é o culto que o Pai quer de nós, que é a prática da vida diária, cultivar a fé, ficar nessa fé, nessa única fé, no Pai eterno e em seu Filho, nosso Salvador. Um grande abraço para você e até uma outra oportunidade, se assim nos for permitido.